Fala pessoal, no nosso planeta há muitos lugares bonitos e interessantes que gostaríamos de visitar. No entanto, a Terra é incrivelmente grande e a vida humana é curta. Então, como escolher entre as milhares de paisagens aquelas que você definitivamente deveria ver com seus próprios olhos? Não se preocupe, pois esta lista de hoje foi feita exatamente para você. Vamos lá! Ponte de Ouro. O Vietnã tem muitas atrações turísticas e uma delas está localizada na cidade de Da Nang. A Ponte de Ouro tem 150 metros de extensão e vale uma visita mesmo que você não goste muito de visitar pontes. Essa estrutura, que repousa sobre duas mãos de pedra gigantes, está localizada ao longo da borda da montanha Bana, a uma altitude de 1.400 metros acima do nível do mar. Além das mãos especialmente envelhecidas, como se pertencessem a um gigante, a estrutura é sustentada por mais 8 pilares. Da ponte há uma vista magnífica dos vales, colinas e florestas ao redor. Ao longo do caminho da ponte foram plantadas flores de lobelia. As mãos de pedra, que parecem ter centenas de anos, foram feitas recentemente de fibra de vidro e aço. A empresa TA Landscape Architecture foi a responsável de projetar e construir essa incrível obra. A Ponte de Ouro está localizada no Jardim Tien Thai, no território do resort vietnamita Ba Nan Hills. O governo do país alocou 2 bilhões de dólares para a implementação do projeto. Com o tempo, as autoridades planejam construir uma segunda ponte prateada ao lado da ponte já existente. Galeria Perito Moreno. Esta famosa galeria, localizada dentro do Parque Nacional Los Glaciares, no sudeste da província de Santa Cruz, na Argentina, é realmente muito impressionante. Este é um dos pontos turísticos mais interessantes da Patagônia Argentina. Aqui, o silêncio é quebrado apenas pelo estrondo dos enormes blocos de gelo, separando-se do maciço glaciar principal e formando enormes icebergs. A área da geleira é de 250 km². Ela tem 30 km de largura e 60 metros de altura acima da superfície da água e se move a uma velocidade de cerca de 2 metros por dia. A idade dessa enorme massa de gelo é de cerca de 30 mil anos. E como a cor da geleira está diretamente relacionada à sua idade, o Perito Moreno tem incríveis tons de azul. Ele é um fenômeno científico incrível. Nos dias atuais, na era do aquecimento global, quando as geleiras estão derretendo em todo o mundo, ele se tornou uma rara exceção à regra. Seu crescimento e derretimento são surpreendentemente equilibrados. Para ver com seus próprios olhos este milagre natural, centenas de milhares de turistas chegam ao glaciar anualmente. Nas suas proximidades foram construídos convenientes caminhos especiais que permitem causar o menor dano possível à natureza. Dizem que quem visita o Perito Moreno ouve um crepitar constante, como se o gigantesco colosso de gelo estivesse se revirando e suspirando. Reserva de borboletas. Cada inverno, milhões de exemplares de borboletas monarca, suficientes para cobrir toda uma floresta de pinheiros, migram do Canadá para as terras altas centrais do México, criando um incrível enxame colorido. Imagine só, uma floresta inteira de borboletas. Em 1940, o entomologista canadense Fred Urquhart, juntamente com sua esposa Nora Urquhart, iniciou um projeto para estudar as rotas de migração das borboletas dessa espécie. Os cientistas descobriram muitas áreas de invernada nos Estados Unidos, mas também notaram uma característica interessante. Depois que as borboletas voavam para o Texas, elas desapareciam de repente. Em 1975, um grande aglomerado de borboletas foi encontrado nas montanhas do estado mexicano de Michoacán e se descobriu que elas passavam o inverno ali. Desde então, esses lugares se tornaram uma verdadeira atração turística. Hoje em dia, para proteger esses belos insetos, os planaltos foram incluídos na lista dos patrimônios mundiais da Unesco. O parlamento mexicano também protege legalmente esse lugar e hoje em dia tem o status de reserva nacional da biosfera. Durante os meses de inverno, todas as árvores mudam de cor de verde para laranja, já que durante esse período há um enorme acúmulo de borboletas. Essas borboletas são tão amigáveis que elas mesmas pousam nas mãos das pessoas. Islândia e a aurora boreal.
A Islândia é um país incrível, com uma natureza única, milhares de cachoeiras, geysers e os fãs de futebol mais legais do mundo. Mas o principal, é claro, são as luzes do norte. Sim, elas podem ser vistas no continente, na Noruega ou na Finlândia, mas quando falamos de luzes do norte, a primeira coisa que vem à cabeça é a Islândia. E quando falamos de Islândia, a primeira coisa em que pensamos são as luzes do norte. Este belo espetáculo especial pode ser visto aqui no final de agosto e abril, e para vê-lo basta ir até a varanda. Mesmo a abundante iluminação artificial de Reykjavik, a capital da Islândia, não impede de desfrutar deste espetáculo de luzes brilhantes no escuro céu islandês. Machu Picchu. A cidade perdida de Machu Picchu é o mais famoso e misterioso monumento da cultura inca do mundo. Este lugar obviamente está incluído na lista de patrimônios da Unesco. Este é o único monumento inca que não foi tocado pelos espanhóis. Os conquistadores nunca chegaram a Machu Picchu. Esta cidade não foi destruída, mas todos os seus habitantes desapareceram misteriosamente. Até hoje não se sabe o tempo que ela levou para ser construída, nem o propósito de sua construção. O número exato de residentes ou até mesmo seu nome real também não são conhecidos. Em Quichua, Machu Picchu significa pico antigo, mas esse nome foi dado posteriormente às ruínas da cidade. Alguns arqueólogos acreditam que a cidade foi criada pelo grande governante incaico Panchakutek como um abrigo sagrado nas montanhas, um século antes da conquista de seu império. Ou seja, foi fundada por volta de 1440 e funcionou até 1532, quando Machu Picchu subitamente ficou sem residentes. Por mais de 400 anos, esta cidade ficou esquecida, até ser descoberta por um pesquisador americano, o professor Hiram Bingham, em 24 de julho de 1911. Hoje, Machu Picchu se tornou um centro de turismo mundial, mas apenas 2.500 pessoas podem visitar as ruínas da cidade por dia. Estas restrições foram impostas a fim de preservar o monumento. Montanhas Tianzi. Se há um lugar no nosso planeta onde é possível encontrar um pedaço da Pandora de Avatar, é na China. As montanhas de Tianzi, envoltas em névoa, causam uma impressão e tanto. Afinal, em nenhum outro lugar do planeta é possível ver nada assim. O nome dessas montanhas se traduz como Filho do Céu, e isso não é uma coincidência, porque parece que esses enormes pilares de até 800 metros literalmente pairam no ar e ligam o céu à terra. As montanhas elevam-se acima da floresta tropical. No local, há muitas cachoeiras e um gigantesco sistema de cavernas. Algumas montanhas são feitas de calcário, mas a maioria delas é feita de quartzito. Essas rochas quartzíticas foram formadas ao longo de milhões de anos a partir de depósitos de areia no fundo do oceano há mais de 380 milhões de anos. Ver as montanhas Tianzi significa não só admirar belas vistas, mas também fazer uma viagem à antiguidade. Desfiladeiro do Antílope. O Desfiladeiro do Antílope é um lugar mágico e misterioso que apenas a rica imaginação da natureza poderia criar. Ele está localizado no sudoeste dos Estados Unidos, no estado do Arizona. O canyon recebeu esse nome devido às paredes avermelhadas que lembram a pele de um antílope. Durante vários séculos, a água e o vento esculpiram sulcos de centenas de metros no arenito vermelho. Uma vez, em alguns anos, durante a estação de fortes chuvas, os cânions, que geralmente são secos durante o ano, são inundados por água. E é justamente a água da chuva que lentamente se escorreu e levou consigo os grãos de areia por muitos anos e formou essas graciosas linhas em relevo dentro das rochas. Vale dizer que o Desfiladeiro do Antílope não é um parque nacional e é provavelmente por isso que não é tão conhecido quanto o Grand Canyon ou o Bryce Canyon. Ele se encontra no território da tribo Navajo e pertence aos seus índios. Portanto, para chegar lá é preciso pagar uma taxa de passagem pelo território indígena e contratar um guia. Campos de lavanda.
Imagine um campo cheio de flores de lavanda. Pois é, esses lugares realmente existem. Os campos de lavanda podem ser encontrados na França, por exemplo, no norte da região da Provença. Enormes marés de flores estão espalhadas entre aldeias pitorescas e as fazendas. Estas paisagens rurais são o pano de fundo de campos de lavanda deslumbrantes. São como cartões postais da vida real. O período de florescimento da lavanda em Provença é de junho a agosto, mas para ter a certeza absoluta de ver os pitorescos campos roxos, é melhor ir para a França de meados de junho a meados de julho, pois em agosto já começa a colheita da lavanda. E se você quiser não só ver, mas também levar alguma coisa com você como lembrança, não há problema. Durante o período de florescimento da lavanda na Provença, há muitos festivais temáticos onde é possível comprar sabonetes, óleos essenciais, mel, buquês dessas flores e bolsinhas aromáticas de lavanda seca. Santorini. A ilha de Santorini recebe anualmente centenas de turistas e tem sido repetidamente reconhecida como um dos mais belos lugares do mundo. Mas o que há de tão especial nessa pequena ilha grega? Antes de tudo, o fato de que ela é muito antiga. A primeira população de Santorini surgiu por volta de 3000 a.C., o que significa que a ilha está literalmente envolta pelo espírito de civilizações e mitos desaparecidos. Em 1500 a.C., um poderoso vulcão despertou e, segundo muitos cientistas, produziu uma erupção que matou não apenas os habitantes locais, mas também os habitantes de muitas outras ilhas. Mas isso foi há muito tempo e hoje em dia Santorini é um verdadeiro paraíso. Imagine só, a beleza das casas brancas como a neve, combinadas com o azul dos telhados, janelas e cúpulas de igrejas, as quais são mais de 300 aqui. E claro, uma vista deslumbrante do mar Egeu e do poderoso vulcão. Laguna Roja. A Laguna Roja, localizada na cidade chilena de Caminha, a uma altitude de 3.700 metros acima do nível do mar, é considerada um dos lugares mais misteriosos do planeta. O nome do lugar, Lagoa Vermelha em português, está associado à cor da água, que é de um vermelho tão intenso que às vezes parece tinta ou mesmo sangue. Curiosamente, apenas os moradores locais sabiam dessa lagoa até 2009. O Serviço Nacional de Turismo do Chile nem sequer suspeitava da existência da Laguna Roja. Segundo os ambientalistas, a cor da água da Laguna Roja se deve à presença de diferentes tipos de algas e não há nada de sobrenatural nela. Mas segundo a população local, o lago pertence ao próprio diabo. Bem, a quem mais pertenceria essa água vermelha? Assim como os supostos mistérios associados às tumbas egípcias, esta Lagoa Vermelha supostamente tem uma maldição que afeta aqueles que se aproximam de suas águas. É por isso que a Laguna Roja simplesmente não aparece em muitos mapas locais e os viajantes, ao ouvir falar de seu misterioso poder, preferem evitar este lugar. Existe até uma lenda de que milhares de índios Aymara, que já viviam neste lugar, simplesmente desapareceram sem deixar vestígios por causa dessa maldição. Mas quanto mais misticismo rodeia a lagoa, mais interessante ela é. Você arriscaria tocar sua água vermelha? Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.